espécie de equilíbrio, tá? Então, assim, vamos considerar, né, um equilíbrio estabelecido entre um pedaço de cobre que é imerso numa solução contendo nitrato de prata diluído. Nesse sentido, olha, eu não sei o que aconteceu com o meu PowerPoint, ele tá meio louco. Eu tinha colocado aqui a reação, tá? Então, não esqueçam que nesse caso eu estou fazendo cobre se oxidar, é um cobre sólido, um pedaço de cobre que eu coloquei, ele vai se oxidar e a prata vai reduzir, né? Para o lado direito, então, eu vou ter cobre 2+ e prata sólida, e para o lado esquerdo, eu vou ter cobre sólido e prata mais. Por isso, a constante de equilíbrio vai ficar a concentração do cobre 2+, que é o que está para o lado direito, dividido pela concentração de H+ elevado ao quadrado, porque na hora de fazer a estequiometria da reação, eu tenho que colocar um 2 para poder balancear. Então, a reação, ela pode ser desenvolvida... Ah, agora apareceu ali, ó. Ela pode ser desenvolvida na célula galvânica, então montei a célula galvânica, deixando para a direita o cátodo e para a esquerda o ânodo, certo? Ou seja, a prata e o cobre que estão envolvidos nesse caso, e sempre a gente coloca entre parênteses a concentração em mol por litro das espécies aquosas. Muito bem. Então, nós sabemos que o potencial da célula é igual ao potencial da direita menos da esquerda, né? Que nesse caso é o potencial da prata menos o do cobre. E o que vai acontecer? À medida que a reação vai se processando, a concentração dos íons cobre vai aumentando, porque eu coloquei um pedaço de cobre na solução de nitrato de prata. Então, com o tempo, esse cobre que era sólido vai passando a cobre 2+, então vai aumentando a concentração de cobre 2+ na solução. Ao passo que a concentração de H+ vai diminuindo, porque o H+ que estava na solução começa a depositar nas paredes do cobre ali, né? Essas alterações que vão acontecendo ao longo da reação, elas tornam o potencial do eletrodo do cobre mais positivo e da prata menos positivo, certo? O que vai acontecer? Com o passar do tempo, né? Quando está, digamos assim, acabando ou chegando no equilíbrio a reação, as concentrações do cobre 2+ e da prata mais, elas vão ter o seu valor constante, né? Porque atingiu o equilíbrio químico. Quando isso acontece, a corrente vai parar de fluir e por isso o potencial do sistema vai se tornar igual a zero, ou o potencial da célula, como queiram, tá? Então, no equilíbrio químico, o potencial da célula é igual a zero. A gente já tinha visto isso também no capítulo 18, né? A gente falava lá que a reação iniciava, o potencial ia diminuindo até chegar em zero, certo? Então, a gente pode dizer assim, que no equilíbrio, o potencial da célula é igual a zero, que é igual ao potencial da direita menos a esquerda, porque o potencial da célula é o potencial da direita menos da esquerda, né? Nesse caso aqui, o potencial da prata menos o potencial do cobre é igual a zero, se eu estou no equilíbrio químico. Muito bem, e o que isso quer dizer? Se o potencial da célula é igual a zero e o potencial da célula é igual ao potencial da prata menos o cobre, para manter essa razão aqui, eu posso dizer perfeitamente que o potencial da direita é exatamente igual ao potencial da esquerda, para poder dar zero. Porque um menos o outro tem que dar zero, então, para dar zero, os dois têm que ser iguais, né? Então, no equilíbrio, o potencial do eletrodo da direita é igual ao potencial do eletrodo da esquerda, né? Então, aqui tá a frase para enfatizar para vocês. No equilíbrio, os potenciais de eletrodo para todas as semi-reações em um sistema de oxidação-redução são iguais. Essa é uma parte bem importante. Muito bem, então agora, pensando nesse sistema
que o exercício que o livro está nos dando, nesse exemplo ali, né, do cobre e da prata, se no equilíbrio o potencial da prata é igual ao potencial do cobre, eu posso montar a equaçãozinha lá de Nernst para cada potencial e igualar. Porque lembra que a gente calculava, né, na primeira parte dessa aula, a gente calculava o potencial de cada eletrodo, utilizando a equação de Nernst. E aí, essa equação é o quê? O potencial padrão do eletrodo, menos 0,0592, se eu estou a 25 graus, dividido pelo número de elétrons, log de 1, quer dizer, log daí do produto sobre o reagente, aí depende da equação, né? Mas no caso da prata, da redução da prata, vai ser 1 sobre a concentração de Hg+, elevado ao quadrado, porque eu estou pensando nessa reação, né, que eu vou ter que multiplicar aqui por 2, porque são 2 elétrons envolvidos, já que o cobre precisa de 2 elétrons para passar de cobre 2+ para cobre sólido, ou do cobre sólido para 2+, né? E o potencial do cobre vai ser o potencial padrão de redução do cobre, menos 0,0592 por 2, log de 1 sobre cobre 2+. Muito bem, aí aqui eu simplesmente passei o E do cobre para o lado de lá, por isso que ele ficou negativo. Aí eu passei o E da prata, né? Essa parte da equação aqui da prata para o lado de lá, por isso que ela está positiva. E aqui manteve o negativo. Aí, arrumando um pouquinho mais, se a gente inverter a razão desse segundo logaritmo, vejam que a gente tem 2 logaritmos, o primeiro e o segundo, a gente vai fazer uma pequena operação matemática para poder facilitar as contas aqui com relação a esse log e essas constantes. Então, a gente vai inverter essa razão. Em vez de ficar 1 sobre cobre 2+, vai ficar cobre 2+ sobre 1. E aí, com isso, eu tenho que inverter também o sinal do termo. Em vez de ficar menos, vai ficar mais, tá? Quando eu faço essa operação matemática de inverter a razão do log, eu tenho que mudar o sinal aqui, por isso que ficou positivo. Aí, rearranjando tudo isso, eu vou ter que 2 vezes o potencial padrão da prata menos o potencial padrão do cobre dividido por 0,0592 vai ser igual ao log da concentração de cobre dividido pela concentração de prata ao quadrado, que é igual ao log da constante de equilíbrio, certo? Porque não esqueçam que a minha constante de equilíbrio é envolvida aqui na situação. Então, eu cheguei nessa equaçãozinha aqui, e aí eu vou aplicar ela para resolver um exercício simples de constante de equilíbrio. Então, tá lá, calcule a constante de equilíbrio para a reação apresentada na equação 19.4, que é justamente a reação que nós estamos tratando, do cobre e da prata, a 25 graus. A substituição dos valores numéricos na equação que a gente acabou de ver, que eu coloquei aqui em cima, vai fornecer que o log da constante de equilíbrio é igual ao log da concentração de cobre pela concentração de prata ao quadrado, que eu não tenho, porém, isso também é igual a 2 vezes o potencial padrão de redução da prata menos do cobre, dividido por 0,0592. Essa continha aqui dá 15,61. Para poder tirar o log daqui, eu faço o antilog de 15,61 e isso me dá uma constante de equilíbrio de 4,1 vezes 10 na 15. Então, é uma forma de aplicar essa equação, que é bem simplificada, para achar a constante de equilíbrio de um sistema redox. Então, aqui a gente tem um outro exercício parecido, que também nós queremos calcular a constante de equilíbrio. Então, nós pensamos, nós temos essa reação, né? O MnO4- mais Mn2+, mais água, formando 5 de MnO2 mais 4H+. Aí, como é uma reação ali que envolve o manganês, né? E que olhando assim parece que é apenas uma reação, a gente procura lá o apêndice, né? Para poder
encontrar essa relação aqui, que o MnO4- tem essa reação, né, esse potencial padrão de redução, se transformando em MnO2 e depois do MnO2 se convertendo em Mn2+, tá? E aí eu tenho o potencial padrão de redução das duas reações. Percebam que isso tudo vai acontecer em um único sistema. Por isso que a reação global ela é simplificada. Acaba não aparecendo o MnO2, porque ele é formado na primeira e ele é consumido na segunda. Na hora de somar as duas semi-reações, na equação global ele não aparece. Muito bem. Quando o sistema atinge o equilíbrio, a gente sabe que o potencial do eletrodo da direita vai ser igual ao potencial do eletrodo da esquerda, certo? Então, a gente pode igualar, como se nós fôssemos fazer a equação de Nernst para cada eletrodo, só que igualando elas. Então, 1,695 dividido por 0,0592 dividido por 6, que é o número de elétrons aqui, provavelmente foi multiplicada uma dessas equações para poder dar o número de elétrons igual, não esqueçam, né? Os elétrons, eles não somem e não aparecem do nada, a gente precisa muitas vezes multiplicar as equações para poder igualar o número de elétrons recebidos e perdidos. E aí o log de 1, porque aqui eu só tenho espécie sólida e água, dividido pelo MnO4 menos elevado ao quadrado e H mais elevado à oitava, tá? Vai ser igual, aí agora eu vou montar a equação de Nernst para a segunda semi-reação. Então, 1,23 menos 0,0592 dividido por 6, e aí o log do Mn2 elevado ao cubo dividido por a concentração de H mais elevado a 12, tá? E aí, novamente, nós vamos inverter o termo do logaritmo da direita e mudar o sinal para poder facilitar as contas, tá? E aí, somando os logaritmos, fazendo essa aqui, continua esse termo aqui, e aqui simplesmente, como é log mais log, nós somamos os logaritmos, ficou h mais elevado a 12, e aí o mn4 ao quadrado, h mais elevado à oitava, e mn2 mais elevado ao cubo, que é tudo que está aqui embaixo, certo? Quando a gente monta isso aqui, nós percebemos que aqui eu tenho h mais elevado a 12 e aqui h mais elevado à oitava. Então, eu posso cortar e por isso aqui em cima ficou só h mais elevado à quarta e aqui embaixo sumiu porque eu cortei com aqui em cima, tá? Então, por isso que ficou assim, h mais elevado à quarta e aqui não tem h mais. Fazendo essas continhas aqui de 6 vezes 1,695 menos 1,23 dividido por 0,0592 dá 47,1 e isso tudo é igual ao log da constante de equilíbrio. Então, tirando o antilog desse valor aqui, a gente vai ter a constante de equilíbrio, então, que é 1 vezes 10 na 47, certo? Então, não é difícil, né? O procedimento é sempre o mesmo, é montar para as duas semi-reações a equação de Nernst e igualar elas, né? Simplificar e rearranjar matematicamente até que eu chegue na equação ali como se fosse da constante de equilíbrio, né? Do log da constante de equilíbrio da equação global. Então, eu preciso rearranjar isso até que eu tenha exatamente a constante de equilíbrio montada da equação global e não de cada uma delas. E aí eu coloco o log, né, já que tem o log aqui, coloco o log da constante de equilíbrio também, e por isso que dá, faz o antilog e aí tem o valor da concentração, certo?